Vamos estender as mãos, que a Bíblia diz que nessa hora devemos orar uns pelos outros, né? Nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos por mais uma manhã estar aqui na Tua presença e agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Pelo resgate das coisas que tínhamos perdido, mas o Senhor tem nos devolvido todas as coisas e nós temos posse nessa manhã de cada coisa que Adão perdeu ali no Éden. Nós temos tudo de volta, segundo a Tua palavra. A palavra nos diz que tudo foi resgatado. O Senhor abriu os braços no Calvário e disse: está consumado. E nisso nós cremos nesta manhã. Que a Tua graça e Teu amor perfeito esteja sobre a vida da minha irmã ali. Que o diabo talvez tenha tentado ceifar a sua vida, mas quem manda é o Senhor, Pai. O Senhor é o comandante, o Senhor é o nosso líder, é o nosso Senhor de todas as coisas. Então colocamos ela nas mãos do Senhor nessa manhã, que o Senhor toque no seu coração, traga de volta para o louvor do Teu nome, Pai, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é o único Deus, Pai, e nós te agradecemos pela vida que nos deu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, né? Vamos aproveitar para ler algumas escrituras, já que estamos em pé. Vamos em Gênesis, Mariana. Em Gênesis capítulo 18. Agora. Obrigado. Acharam? Vamos ler aqui no 18, versículo 2. E levantou os olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. E disse: meu Senhor, se agora te tenho achado graça dos teus olhos, rogo-te que não passes de mim, que não passes de teu servo. Esse versículo, né? E vamos ler o 17 também, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Achei só aquilo mesmo, né? É isso mesmo, só isso mesmo. Nós temos que ser gratos a Deus, né? Agora, nós podemos nos sentar? Todos nós estamos sujeitos, né, a problemas, né? Isso mostra o corpo que nós estamos vivendo ainda, né? Que nesse mundo o Satanás ainda ele tem esse poder que Deus permite ele ainda esbofetear, né, os filhos de Deus. Mas ele não pode fazer nada além daquilo que é permitido a ele. Agora, eu estive pensando esses dias, por que a gente às vezes bate tanto na liderança, né, irmão Beto? Por quê? Porque fala tanto contra a liderança. Se você observar na Bíblia, todos os homens que vieram pregando a palavra, eles vieram batendo na liderança. Já observaram? Vocês que lêem a Escritura, pode observar lá, né, Daniel? Pode ver, né? Elias veio direto contra Acabe, né? Contra Jezabel. Eram os líderes do dia. Porque a liderança é a realidade, ela é culpada
da desgraça na vida das pessoas. Jesus também bateu muito na liderança, chamou eles de víboras, né? Raça de víbora, né? Foi João. João chamou eles de raça de víbora. Jesus chamou eles de demônio. Jesus chamou eles de demônio, né? E que até disse lá em São Mateus 17, fala ali, Jesus falando aí, diz assim, olha, vocês pegam o filho do inferno e fazem ele 2 vezes filho do inferno. Aí falou duro com ele, raça de víboras, né? Vocês não carregam, não levantam, né? Uma palha, uma coisa mínima, né? Mas lança sobre o povo um peso que o povo não suporta. Não suporta. O povo não aguenta. Eu conheci um irmão, um diácono, ele chegou a dizer, ele disse a mim, e teve uma irmã que chegou a ele, e essa irmã falou para ele, olha, eu não estou suportando mais, não estou mais aguentando este peso. E a liderança não tinha misericórdia dela. Aí ele falou que essa moça foi embora para o mundo, né? Foi para o mundo. E passou uns anos, ela retornou de novo, cheia de problemas, né? Porque o Filho de Deus no mundo, ele sofre muito. Ele sofre muito. Então ela foi para o mundo, chegou lá, ela foi pior, né? Aí ela voltou grávida, voltou com filhos, e muita dor. É por isso que Deus ele não deixou isso na mão de ninguém, irmãos. Essa responsabilidade da sua vida, da minha vida, nas mãos de homem algum. Por isso que ele não deixou. Por quê? Porque ele sabia que os homens não têm misericórdia. O homem não tem misericórdia. Eles vêm e matam mesmo, sem misericórdia, sem piedade, né? E eles se julgam melhor que você. Eles se julgam melhor que você. Mas se você observar nas Escrituras, as lideranças que Deus usou, sempre foi aquelas mais que teve dificuldades. Mas foi aquelas que Deus escolheu para ser o guia do seu povo. Porque eles passavam pelas mesmas coisas que o povo passava. Por isso que os fariseus, eles eram rígidos demais. Eles eram homens criados pela lei. E a lei obrigava eles a ser o que eles eram. Mas quando Jesus veio, que ele quebrou essa lei, né? Que ele entrou entre a lei e a graça, ele trouxe a graça para nós. Agora, podemos com isso? Não, nós não pensamos dessa forma. Mas, irmãos, a graça de Deus realmente trouxe a mim e a você o acesso a Deus. Amém. Trouxe de verdade. Não é uma coisinha, não. Você tem que... Isso aí é uma coisa que nós simplesmente cremos. Você não precisa se emocionar, não precisa pular dentro da igreja. Se quiser pular, pule, mas não há necessidade disso aí. Mas você tem uma certeza que Deus te ouve. Por isso que Davi disse, graças te dou, Pai, porque sei que tu me ouves. Então é na hora da maior dificuldade que nós passamos que nós temos que entrar em Deus. Eu sei que muitas das vezes é difícil você parar na hora da luta, né, irmão Beato? Mas é o momento. É o momento, como diz o irmão Brana, a moça que estava no cavalo e a carroça, e a charrete, né? O cavalo disparou e ela, enquanto ela estava segurando a rédea, estava ali, confiando na rédea. Mas teve uma hora que a rédea arrebentou. E aí, família? A rédea arrebentou. E aí, irmão Beto, como é que você faz? Tem como você fazer alguma coisa? Não. Você tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus.
Eu creio que é nessas horas que o Filho de Deus, ele é provado. É na hora difícil que ele diz assim: não, Deus é Deus. Se vivo, glória a Deus. Se vou partir, glória a Deus. É momento difícil? É momento de perder uma coisa que você ama? Mas e se é a hora? O que você pode fazer? Nada. Mas Deus já fez por você. Ele te garantiu a eternidade. E a eternidade, irmãos, é algo que é real nas nossas vidas. E Deus deu mesmo para você. Deus deu a mim. Agora, não é para todos. Não é para todos. Vejo muitos, né, Alexandre? Começa bem. Começa. Mas chega no meio do caminho, desvia ou para. Né? Ou para, recua. Ele está mostrando o quê? Ele se perdeu? Não. É que não era predestinado para crer. Não era predestinado. Porque os verdadeiros eleitos, ele vê o momento, a palavra, daquele dia, da hora. É por isso que o irmão Bruno sempre disse assim, é tão simples, irmão, como ler-se um jornal. Eu tive uma época, há uns 30 anos atrás, né? A gente tem cara de novinho assim, mas já tem um pouquinho de idade, já sabe. Há uns 30 anos atrás, eu conversava muito com meus irmãos, né? Alguns já partiram, e nós falávamos sobre esses 3 homens aqui da Bíblia. Falávamos desses 3 homens. Aí um irmão, ele partiu já, ele disse esse irmão Fausto, não conhecia o irmão Beto, irmão Fausto? O Alexandre conheceu, né, Alexandre? Aqui todo mundo conheceu ele, né? Damião, né, Damião? E foi tão engraçado uma vez, eu já contei isso, ele teve um problema lá, ele ficou doido da cabeça, né? Ficou meio assim perturbado. Aí passou a fumar, passou a fazer as coisas dele lá, mas eu sempre vi nele uma eleição. Para mim, nunca se perdeu. Aí um dia ele estava agressivo. Aí eu vi lá na igreja. Eu falei assim, está agressivo, se falar com ele, ele vai partir para cima de mim. Aí eu falei assim, não vou falar com ele não. Aí eu fui desviar dele, quando eu desviei dele, ele bateu nas minhas costas. Eu falei, irmão Carlinhos, é que tá? Irmão, bem, graças a Deus, rapaz. Aí deu um abraço nele. Eu falei, ele pode, né? Ele não esqueceu, rapaz. Ele ia lá em casa comer aquele pastel de morango. A Cláudia fazia para ele. Ele gostava muito de pastel recheado com morango, né? Aí a Cláudia fazia para ele, ele sentava, comia, a gente ria muito lá em casa. E ele não esqueceu. Graças a Deus. Ele estava agredindo até irmãs. Tão violento que ele ficou, que Satanás tomou mesmo a mente dele, né? Mas esse irmão, nós conversando uma vez lá, ele disse assim a mim, irmão Carlinhos, você sabia que Jesus, quando retornar na terra, Oral Roberts e Billy Graham vai estar vivo? Eu falei assim, irmão, não sabia não. Ele falou assim, irmão, é verdade. Esse comentário está andando no mundo todo já. Que Billy Graham e Oral Roberts tinham que estar vivos na terra com a vinda de Cristo. Aí eu falei assim, mas espera aí, Billy Graham já está com quase 90, né? Oral Roberts está com sei quantos anos, né? Até morreu também perturbado, né? Morreu os dois, né? Oral Roberts subiu lá na torre lá dos Estados Unidos lá e louco, né? Com cabelo longo, e exigiu que os Estados Unidos dessem $2 milhões, eu pulava lá em cima. As velhinhos não tinha que gastar nada. Aí eles deram dinheiro a ele, ele deve ter tomado de novo depois. Mas você veja bem, mas a história, ela é repetitiva. Repetitiva. Por isso que o Mombana diz assim, olhe um pedaço do papel, se encaixa um com o outro. Essas coisas é simples demais. O problema é que as pessoas não querem ver que o Membrana era muito simples.
que ele tinha a mesma natureza que Jesus tinha. Eles não querem ver isso. Jesus era aquele homem simples, comia com pecadores, bebia, era um homem do povo, simples, né? Não tinha nem de dormir, não tinha casa, não tinha nada. A natureza do profeta era a mesma. Mombrana tinha a mesma natureza do Mombrana. Era outro pedacinho de Jesus Cristo, era outro pedacinho de papel na terra. Mas essa história, então, e o Mombrana vem diz assim, que Billy Graham e Oral Roberts, Billy Graham é para os tradicionais, né? E Oral Roberts, que veio pregando cura divina, que o Mombrana até disse a ele, o irmão Robson, Oral Robson, né? Não pregue cura divina. Pregue a palavra, que você é um pregador. Falou para Oral Robson. Mas ele não, ele insistiu com a cura divina. Aí foi ele que trouxe, né? Esse toca, né? Se você tocar na parede, você é curado. Esse veio para o Brasil, né, Damião? Damião tem um livro até hoje, Damião. Eu tinha até pouco tempo o livro dele, que ele incentivava a cura divina. Foi um dos homens que mais incentivou a cura divina no mundo. E saiu lá do ministério do Mombrana. E o Mombrana disse, não faça isso, mas ele insistiu. Mas quem ele era? Aí nós temos que saber quem era Oral Robson. Era um desses anjos aqui, ó. Tá vendo? Era um desses homens que está escrito aqui em Gênesis 18, versículo 2. Oral Robson era um desses anjos. Como o Billy Graham também, que foi para pregar para os tradicionais, que eram metodistas, os batistas, né? Os wesleyanos. Era o ministério de Billy Graham. Ele está aqui, ó. Bem aqui, ó. É um desses anjos aqui. É um desses anjos. E você pode ver que eles foram direto para onde? Sodoma e Gomorra. Eles foram para o mundo pregar lá. Eles trouxeram alguém de lá, converteu alguém lá? Não, eles trouxeram cegueira. E é assim que esses ministérios de Oral Roberts e Billy Graham fizeram. Mas aonde estava este homem aqui, que você pode colocar o profeta, irmão Brana? Onde estava o terceiro homem, irmão Beto? Com quem ele estava, sabe? Com Abraão. Fazendo o quê? Comendo rolo de milho, tomando leite, comendo carne. Não é verdade? Mas é real. É o descanso que Deus dá aos seus filhos. Irmãos, nós somos esses privilegiados mesmo. Por isso que eu vou ler, se Deus permitir, né? Não gosto de usar essa expressão, mas a verdade é que é só pegar a história, irmão Beto, trazer de lá para cá e levar a história daqui para lá. Você vai ver que vai encaixar perfeitamente. Você não vai ter dúvida. Você não vai ficar preocupado, fulano falou isso, Beltrano disse aquilo. Não. Você vai dizer, não, mas a Bíblia diz isso. A palavra diz assim. E se a palavra diz assim, tem que ser de acordo com a palavra. Homem nenhum pode mudar isso, irmãos. Homem nenhum. O homem tenta mudar isso, tenta fazer um ministério próprio, mas não existe, não vai existir isso mais. Deus terminou a sua obra no ministério do profeta. Agora nós já sabemos isso? Sim, sabemos, temos que saber mais. Por quê? Porque a palavra de Deus hoje aqui, eu não estou pregando mais para salvação. Sabia disso? Nós não pregamos mais para salvar ninguém. Porque tudo que Deus fez, já está feito. Como disse o profeta, ele já curou, ele não vai curar mais. Ele já salvou, ele não vai salvar mais. Agora, o que nós estamos pregando aqui? É um despertamento. É isso que os pregadores hoje deveriam fazer. É despertar o povo eleito. Por isso está escrito assim, ó. Desperta-te tu que dormes. Não é escrito isso? E Cristo te esclarecerá. Está vendo como a palavra se encaixa com a palavra? Então nós pregamos aqui hoje, não é salvação da alma. Não, a alma já está salva.
A obra de Deus, ela é perfeita, ela não pode ser mudada. Como diz o irmão Brana, Deus não pode pensar uma coisa hoje e amanhã pensar outra. Se ele fez lá no início, ele vai repetir também aqui no final. É um pedacinho de papel. Agora você veja bem, o irmão Brana vem, pega os chineses, e você ia lá para botar a tua roupa para lavar, aí os chineses cortavam, rasgavam o papel assim, te davam um pedacinho, você pegava o papel e ia embora. Quando você voltava, você trazia o papel para levar a roupa de volta. O papel se encaixava, a roupa era sua. Tem algum segredo nisso? Nenhum. Mas olha a simplicidade do irmão Brana. Olha a maneira simples do irmão Brana passar uma coisa tão profunda. Por isso que ele diz assim, ó, Deus escondido em simplicidade, né? É isso mesmo? E revelado na mesma. Por quê? Lá ele veio como um homem, era Deus ali em carne humana, era Deus em carne humana. Um homem simples, batiam nele, riam dele, era um homem comum. Mas era Deus em carne humana. Era Deus ali. Aí como se sabia que era Deus? Nas obras. Nas obras. Ele ia lá e fazia a obra de Deus. Aí todo mundo, opa, isso aí tem algo nele que nós não temos. Como a ressurreição de Lázaro. Ele chegou lá 4 dias depois da morte de Lázaro. E pela lei, até 3 dias o homem podia se levantar. Até 3 dias. Mas chegou no 4º, ele já era tido como morto definitivo. Mas Jesus chegou justamente no momento que não tinha mais resposta humana, não tinha mais como o homem reconhecer que ele poderia voltar de novo. Ele chegou no momento que é fim de tudo. Aí ele chega para Lázaro e fala assim, Lázaro, sai para fora. Ele, como Deus ali, do Lázaro simplesmente obedeceu a voz dele. Amém. E levantou-se, desligaram ele, e Lázaro saiu conversando, deve ter com muita fome, né? Vou comer, nada mesmo, vou comer carne agora. Amém. Com meus irmãos, né? Com minhas irmãs, meus irmãos. Isso provando que ali estava Deus. Era a obra de Deus. Era a palavra se cumprindo ali na vida dele. Era a palavra se cumprindo, e já tinha sido anunciada lá em Gênesis, que ele faria justamente aquilo que ele fez. As pessoas, às vezes, não querem entender essas coisas, mas isso é muito simples. Deus não pode mudar, ele não muda. Aí nós vamos ver que o 7, todo 7 é o fim. O advogado hoje não veio, né? Por causa do problema. Mas, veja bem, no jurado, são quantos júris? São quantos júris? 7. Não é 7? São 7 pessoas que ficam ali julgando. Aquela pessoa que está ali para ser julgada, que vou botar o diabo, né? Quem é o 7º que julga, Alexandre? Quem é o 8º que julga? O que o juiz faz no meio disso tudo? Ele só dá a sentença. Ele só dá a sentença. Ele condena. Por isso que Paulo falou que por que vocês ficam levando um ao outro no tribunal se vocês irão julgar o mundo? E quando esses 7 homens vêm, eles são jurados. Eles são jurados. E quando eles são jurados, então tem que ter um juiz também para condenar. Só que as pessoas, o ser humano quer ver o 8º homem. Aí, Alexandre, entra tem que me condolar. Esses homens que ficam aí se fazendo de profeta. Por quê, Mariana? Esqueceu o 8º homem. Ele esqueceu o 8º mensageiro. E o 8º é espiritual, irmãos. Tem jeito. O 8º é o que está dentro do corpo natural.
Mas o ser humano quer que o oitavo homem apareça. Aí nós temos aí esse homem aí, esses homens aí que se diz profeta. Outros veem assim, a irmã Bruna vai ter que ressuscitar e pregar para nós. Nós não cremos em nada disso. Nós não temos fé em nada disso. Nem batismo nós cremos mais nisso. Né? Porque batismo no nome de irmão Bruna está errado também. Isso é errado. Paulo diz assim, deixando as coisas que para trás ficam. Batismo já ficou lá atrás. Não há necessidade mais. Por que hoje eu tenho que vir batizar hoje no nome do irmão Branham? Estou errado. Estou errado. A palavra, ela foi cumprida no profeta. Isso eu creio. Por quê? Porque o profeta fez as mesmas obras que Jesus fez. Ele era um desses 3 homens aqui de Gênesis 2, 18:2. Ele era um deles. Ele era o 7º mensageiro. E quando chegasse o 7º mensageiro, que ele começasse a proclamar sua mensagem, o fim viria. E o irmão Branham só apontou para o fim. As mensagens do irmão Branham, cita aí algumas mensagens que apontam para o fim. Cita aí, hoje se cumpriu essa escritura, né? Senhores, é este o tempo, mas quem é esse Melquisedeque? Tem mais coisas. Há um homem aqui que pode acender a luz, né? Eis que está aqui, que é maior do que Salomão. Ele não estava se referindo à escritura lá no dia de Salomão que Jesus falou. Ele estava se referindo no dia dele ali, do profeta. Foi o dia do profeta, não o meu dia, não o dia do fulano, de Beltrano, não. Foi o dia do irmão Branham ali. Naquele momento estava se cumprindo as escrituras. Você não precisa conjecturar isso, não precisa dizer, não, é só ler a palavra. E a palavra tem a resposta para nós. Por isso que nós cremos no que cremos. Somos diferentes? Não, Deus nos escolheu para crer, irmãos. É por isso que não há mesmo condenação. Se há um hino que foi cantado hoje aqui, que nenhuma condenação há, esse hino é nosso, irmão Beto. Esse hino é nosso. Que não há mesmo. Uma pessoa que disser, eu não vou seguir, que eu não dou conta, ele não teve a experiência com Deus ainda. Veja. Uma pessoa disser, eu não dou conta, porque ele não teve a experiência com Deus. Porque no dia que tiver experiência com Deus, ele esquece essas coisas. Ele simplesmente segue o caminho dele. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe de onde veio e sabe para onde vai. Ele é seguro na palavra. Não importa o que aconteça. Eu não tenho que estar aqui quando... tomei um tropeção. Meu Deus, eu pequei. O irmão Branham teve algo na vida dele. Ele teve uma época que ele não podia ver uma moça, né? Ele olhava assim, aí via aquelas moças em determinada condição, né? E ele então olhava para a cruz. Lembra? Ele tinha uma cruz no carro. Aí ele olhava para a cruz e falou, Deus, misericórdia. Mas ele falou assim, um tempo depois, assim, hoje eu não ligo para essas coisas. Tá vendo? Hoje eu não ligo para essas coisas. Mas o profeta também teve as suas fraquezas, a sua dificuldade. Agora, hoje, os homens, a liderança principalmente, elas escondem os erros delas para se fazer mais santo que você. Mais santo do que eu. Mas não tem jeito, a coisa explode. Aí você conhece os monte de ministérios aí que eram considerados os maiores ministérios do mundo, do Brasil. Tudo falido. Moralmente. Financeiramente. Aí olhava financeiramente, tão milionários. A irmã Bruna falou assim, quando a igreja começa a crescer financeiramente, ela começa a cair espiritualmente. Aí eu te pergunto, que condição estão essas igrejas hoje? Elas têm condição de trazer o Filho do Homem, como diz a palavra?
Elas têm condição de cumprir as escrituras? Não, mas diz assim, nenhum deles tem condição. Porque quem prometeu isso foi Deus, e Deus cumpriu isso na vida dos mensageiros. Aí eles botaram, tomam o 5 de Efésios e se baseiam ali para poder aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar que santos? Que santos que eles estão aperfeiçoando? Se eles vivem brigam um com o outro, se eles não se dão, eles não se comunicam, eles não têm companheirismo um com o outro. Quando Paulo fala dos santos, é mundial. São os ministérios de homens que Deus tinha na sua mente e ele levantou para trazer através daquele a noiva. E como ele diz que assim como o corpo se segue ao corpo, tem que seguir a cabeça. Por isso que esses homens eram o corpo de Cristo, né? Esses homens eram o corpo, mas a cabeça é Cristo. Cabeça é Cristo, o corpo são os homens. Então, esses corpos aqui tinham que seguir até a mesma linha. E quando essa mesma linha se completa, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, irmão Brana, pronto, a cabeça. E quando a cabeça desce, o que acontece quando a cabeça desce? O corpo ressuscita. Que você começa a morrer na mente. Não é na mente? É aqui na mente, A morte cerebral para fulano. Mas o coração continua, pulsando, batendo. Os órgãos ainda estão perfeitos, os órgãos ainda podem ser doados. Esses homens todos morreram na presença de Deus. O que eles tinham, eles guardaram. Por isso que Jesus falou em Apocalipse 2. Guarda o que tem. Guarda o que você tem. Era dizendo a eles para guardar. Por quê? Ele retornaria novamente como cabeça. E quando a cabeça descia, ela tinha que ter um corpo para se unir. Ela tinha que ter um corpo para se unir. E esse corpo eram esses ministérios aqui, Então Deus veio e ligou. E quando ele faz isso, a obra está completa. É muito simples. É muito simples. Agora, se eu quiser fazer uma denominação, uma igreja, um sistema, eu vou sair por aí criando, falando, não, mas eu não estou aqui para isso. Nós estamos aqui para crer no que está escrito e despertar aqueles que ainda não viram a palavra. Como Deus disse aqui, conversando aqui com o anjo, ele mesmo disse assim, poderá eu, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Não, o mundo hoje está sabendo muito mais do que os irmãos que estão com essa mensagem na mão. Não é, Roberto? Sabendo muito mais, já se aprofundaram muito além. Já descobriram que a semente da serpente lá foi um adultério. Isso não foi uma banda de lá atrás, né? 1960, né? Ele disse isso, né? Em 1960 ele disse isso, ele pregou a semente da serpente, que foi um ato sexual que teve lá no Éden. Mas agora, através do hebraico, o homem natural descobriu que lá no Éden houve um adultério. Eu mandei até para você, mandei, Raquel, você que mandou para mim, lembra agora. Eu recebi lá, perfeito, descobriram perfeitamente, né, Alexandre? Que a semente lá no Éden teve um ato sexual. Está sabendo de tudo. Está sabendo até que o nosso corpo tem o DNA de Deus. E enquanto é isso, os irmãos que leram crer nessa mensagem, está aí batendo a cabeça. Quebrando a cabeça. Não, irmão, nós estamos aqui mais para quebrar a nossa cabeça. Nós estamos aqui para crer em toda a palavra. Estamos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que o irmão Breno aqui fez que... O irmão Breno sempre quis que o povo visse. Deus sempre quis ser visto. Ele sempre quis se mostrar para o povo. Sempre quis, ele desejou isso. Mas o ser humano prefere ler. Eu não entendo como é que eles podem ler uma escritura como essa e o irmão Breno fazendo a comparação de Gênesis e para o dia dele lá,
eles ainda têm coragem de dizer que Jesus não estava ali no profeta. Pode próximo verso. Então você vai ver, irmão, a cegueira. Agora, nós não somos esses homens, como estão dizendo por aí, adorador de nuvem, querendo um banho isolado, de jeito nenhum. Nós cremos em Cristo, na palavra. Nada mais que a palavra. Nós não temos esse problema de batismo no nome do profeta, adorador de quadro do profeta. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver conosco. Nossa fé na palavra, nossa fé em Cristo. Graças a Deus. Nos julgam porque não nos conhecem. Como julgavam Jesus Cristo, chamavam de demônio. Julgavam o ministério do irmão Branham, chamando de demônio. Por que fizeram isso? Porque não tinham a revelação da palavra de Deus. E mesma coisa fazem hoje. Por que nós não somos aceitos aí pelas igrejas? Igreja com irmãs que dizem, que é irmã nada. Né? Por que não nos aceita? Por que nos rejeita? E nos julgam dizendo isso e aquilo. Agora, eu digo, senta com um de nós para ouvir a verdade. Leia as mensagens. Agora, e o medo que tem nessa liderança? O medo de perder o posto de homens poderosos, cheios de dinheiro. Só conta ter dinheiro, não. Mas se você olhar na Bíblia, nós olharmos nas Escrituras, você não vai ver um servo de Deus milionário. Vai ver, irmão? Você não vai ver um sequer. Um sequer você vai ver. Porque eles só pregavam o Evangelho. E a vida deles era baseada na palavra. E tudo que eles queriam era sair deste mundo aqui. Eles não queriam ficar aqui. Tanto que Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi cortado o pescoço, Paulo foi cortado o pescoço. Quer dizer, eram homens que deram o sangue dele pela palavra. Deram sangue. Este é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o meu irmão assim, ó, o milênio não é de avião, não é avião. não é isso. O milênio é a palavra de volta na vida do eleito. Isso que é o milênio. E eles querem viver como aqueles irmãos que pregam. Nós vamos enfiar a mão dentro da boca da onça, o outro as crianças vão andar com o leão. Mas não tem nada a ver com a palavra. É onde eu acho que homens deveriam se despertar. Enquanto essas reuniões de ministérios, de pastores, para poder discutir quem é ovelha que dá mais, ou ovelha que dá menos, ou quem invadiu o território de um, quem invadiu o território de outro, deveriam buscar a leitura da mensagem do profeta, para poder ver aonde estão parados. Mas são covardes, não tem estrutura nenhuma. É uma vergonha. Até colocaram o irmão Branham, botaram lá um líder aqui e o outro líder aqui, e botaram Jesus Cristo, aquele desenho de roupa aqui atrás. Botaram lá no YouTube, mostrando aquela liderança no Brasil. Que liderança no Brasil? Liderança no Brasil não existe. A liderança é Cristo na minha vida, na sua vida. Isso que é a liderança. Nós somos cheios de adultério. Homens cheios de adultérios. Eu falo com segurança porque eu sei, eu conheço. Homens que não têm moral, não têm respeito por ninguém. Aí impõe, é o líder do Brasil. Não, irmão. O líder do Brasil é Jesus Cristo. E Deus deixou a sua palavra escrita aqui, ó. Aqui a palavra, que Deus disse ao profeta: armazene esse alimento para o tempo do fim. É para nós esse alimento aqui, ó. Nós não somos baseados aqui em homens mentirosos, não. Amém. Eles querem mudar, irmão Beto, a palavra. Querem botar esses homens cheios de problemas aí, casados 3, 4 vezes, como pastores, para liderar. É mentira! Por isso que Deus tinha esses homens na mente dele. Não precisa não, filho.
esses 7 mensageiros para cumprir neles toda a palavra. Por isso que Deus falou assim: o 7º é o fim. Aí você vai olhar lá, está na mão. Mergulha 7 vezes. Na 7ª vez ele vem limpo, sem pecado. Ele vem limpo, sem lepra. Ele vem limpo, sem doença. Por isso que na 7ª vez aqui, ó, Jesus Cristo desce, porque ele encontra esse corpo perfeito. Não há mais lepra nesse corpo. Então ele pode descer e habitar nesse corpo e fazer as mesmas obras que ele fez no início. É a história se repetindo. Somos julgados por bobagem. Eu às vezes vou fazendo só conta gravar, mandando um pouquinho, né? Não gosto muito não. Nem sei se aqui está gravando, não sei mexer nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É necessário essas pessoas ouvirem isso. Eles ouvirem isso. Tem que ter uma voz, Alexandre, gritando no ouvido deles. Que o irmão diz assim, ó, o rapto vai acontecer e vocês vão continuar pregando, mas uma voz virá e dirá assim, já aconteceu? Amém. E vocês não viram. Amém. Aí vem um pastor, não vou citar nome não. Ele falou, você, irmão Carlinhos, daqui a pouco esse mundo vai ser destruído, o rapto vai acontecer. O irmão não disse que o rapto vai acontecer, o mundo vai continuar. Aí, Daniel, ele está contra o profeta ou não está contra o profeta? O profeta que disse que o mundo, o rapto acontece e o mundo continua. E os pregadores continuam, as igrejas continuam, o sistema continua, mas já passou. Amém. Mas para os eleitos, Alexandre, para os eleitos, Deus deixou o alimento, gente. Alimento armazenado. É como um pai que se preocupa com os filhos e fala assim, não, vamos guardar o alimento, vamos comprar o suficiente para dar para tanto tempo. É assim que Deus fez com o ministério do irmão Brana. E nós saímos do irmão Brana. Muitos têm dificuldade de ver isso, que Paulo representou o seu dia. Se Paulo representou o dia dele, quem representou o nosso dia? Quem representou? Profeta. Amém. Ele nos representou. Aí Deus veio, sabendo que ele ia morrer, que ele ia partir, que ele é um homem, como nós. Deus veio e falou para ele assim, ó, você vai partir, mas o alimento vai ter que continuar. Guarde o alimento para meus filhos. Por isso que o Espírito Santo hoje abriu o nosso entendimento. Para ver que a despensa está cheia. Amém. O Espírito Santo abriu o nosso entendimento para isso. Para que você possa ir lá e buscar a cura que você precisa do corpo. Você pode buscar a prosperidade que você precisa para a sua vida. Um esposo, uma esposa. Agora, você vai lá também na despensa, você sobe mais um degrauzinho, você vai encontrar lá a cabeça da pirâmide, onde você toma conselho de Deus, para poder caminhar seguro. Irmão, se há um povo seguro aqui nessa manhã, é você. Por isso que eu gostei desse hino hoje. Nenhuma condenação, e não há mesmo, irmão. E quando você recebe isso na sua vida, nem condena mais as pessoas. Amém. Você não vai mais julgar ninguém. Você não julga mais seu irmão. Você não julga mais a sua irmã. Não! Você vai caminhando. Você não está nem aí. Não, você segue o seu caminho. Você sabe, se ela não é eleita, ela vai mudar. Se ela não é, não adianta você querer mudar ela. E o irmão Bruno veio diz assim, ó, seja o que você é. E aí, Daniel? O problema disse isso, seja o que você é. Quer dizer, não tente mudar, Mariana, você mesma. Seja o que você é. Viu, Fabiana? Porque não adianta você querer, você vai mudar uns 2, 3 dias, mas daqui a pouco a emoção passa, aí você volta tudo de novo. Então, seja o que
Santo na sua vida. O que é o Espírito Santo hoje é a revelação da palavra na minha vida, na sua vida. Mas este corpo é morto, é fraco. Se Deus nos cobrar de nós aqui alguma coisa, todos nós já mortos. Eu seria o primeiro a morrer. O primeiro. Mas, quando a palavra vem e se revela a você, é porque você pertencia a Deus. Você estava na mente de Deus. Deus pensou em você. E por ele pensar em você, ele falou assim: agora eu vou enviar um profeta. Vou enviar um profeta, porque tem gente lá que vai crer nesse profeta. Jesus, quando veio no dia dele, ele foi às pessoas que estavam esperando por ele. Ele foi lá nos apóstolos, que já sabiam que ele estava para chegar. Ele foi na mulher samaritana, que ela também tinha entendimento que ele viria. Amém. E quando ele viesse, ele ia revelar para ela o segredo dela. Tanto que quando ele conversa com ela, que ele chama ela assim: minha filha, chama o teu marido lá para nós conversarmos. Parece até que Jesus não sabia, né? Ele não chama lá teu marido. Ela olhou assim: mas eu não tenho marido. Aí ele entrou: eu sei. Eu sei que você não tem marido. Porque 5 já tiveste. E o que tens agora também não é teu. Ela não pensou 2 vezes. Diz a Bíblia, Fabiano, que ela largou o canto, ele saiu correndo. Vem ver o homem que disse tudo que está escrito. Vem ver o homem que disse toda a minha vida. Não será esse o Messias que a promessa está escrito lá, que quando ele viesse, ele revelaria os segredos dos corações? Aonde ela estava? Ela voltou aqui. Gênesis 18. É isso aí. Ela voltou aonde? Em Gênesis 18. A mente dela foi lá em Gênesis 18. Essa promessa que Deus fez com Sara. Descosta, discerniu o pensamento do coração de Sara. Aí a mulher, na mesma hora: opa, este é aquele homem lá. Glória a Deus. Aí foi simples, irmãos. Ele diz assim, que quando Jesus fez isso com o judeu, uma. Discernido, né? Com o samaritano, uma. Faltava quem, irmão Beto? Para cumprir a escritura? O gentil. Aí o Lúbera falou assim, e ele se cumpre nos gentios. No dia da voz do Filho do Homem. Malaquias 4, 5, 6, 3 vezes se cumprindo. Abraão? Judeu? Gentil? Judeu, samaritano e gentil. O último. É dele, glória a Deus. Era coluna de fogo, não era? Mas os filhos de Deus captaram isso, irmãos. É por isso que essa mensagem é para filhos. E se você é um filho, você se desperta e quer mais disso. Amém. Você quer ouvir mais, você quer entender melhor. Né? Como nós ficamos buscando aí tudo que é canto, né? Vamos lá, não tinha telefone celular, né? Vamos na, como é que chama? Vamos lá na house. Vamos lá buscar. Vamos ver o que é isso. Desesperado, querendo mais. Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo nos elevando a um nível de fé, de rápida. Era o Espírito Santo. Ele continua, e ele está continuando levando a pessoa a um nível de fé, de rápido. Por isso que nós agradecemos muito a Deus por esse fato de termos o que Deus tem nos concedido. Quero frisar mais uma vez isso. Não somos adoradores de homens. Não somos adoradores de nuvem. Não baseamos nossa fé em fulano ou em Beltrano. Não. Nossa fé está baseada na palavra. Nos julga por vocês creem, vou até dizer o nome, vocês querem Osmar. Não!
fui com o Osmar até quando Jesus estava saindo do trono. Aí eu fui com o Osmar. Tive com ele pessoalmente, conversei com ele. E ele falou comigo assim, irmão Carlinhos, para você ser salvo, você tem que estar do meu lado. Eu falei, opa, aí não. Do teu lado eu não fico, não. Peguei a mensagem e vim embora. Falei, não, isso não. Ficar do lado não, fico do lado de Cristo, da palavra. Então o Osmar pode ter desviado do caminho, mas a palavra continua a mesma palavra. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Amém. É porque a gente fala essas coisas, porque somos vistos por uma coisa que nós não somos. Não. E quem ouvir isso vai ter que falar assim, ó. Ou me desmentir, tentaram desmentir, fazer alguma coisa. Ou crer no que nós estamos pregando nessa manhã. Que Cristo tem voltado à terra através de um ministério chamado o Líder Marombranda. Que nós não cremos em oitavo mensageiro. Não, o oitavo mensageiro é espiritual. É a coluna de fogo. Esse é o oitavo. Você não vê, mas você vê ele através de um homem chamado Líder Marombranda. Aí eu creio mesmo, todo o meu coração. Meu óculos acabou de quebrar. Agora, é o 11, vamos ler no 11. Não. Quando Jesus voltou, vamos ler até, vamos terminar nessa tá, o que eu quero ver, tá? Vamos lá. Quando Jesus voltou-se, disse, eu que falo contigo, ou sou. Não existiu expressão tal como Beelzebu. Ela largou o seu jarro, correu para a cidade e disse, vim de ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é esse o próprio Messias? Está vendo? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Quando o irmão Brando estava discernindo, eles não eram para ter lembrado do irmão Beto lá de Abraão? Mas não lembraram. Agora, o que isso coloca... Agora, o que é isso? Colocar a antiga escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. O que causou isto? Formou o Messias. E você notou rapidamente os seus pecados. Ah, sim, encontrei. Agora, o que é isto? Colocar a antiga escritura com a experiência que Jesus estava lhe dando. Está vendo? Prestando atenção nisso? O que causou isso? Formou o Messias. Ela comparou a escritura com a escritura. E você notou? Rapidamente, seus pecados foram perdoados. Porque no princípio ela era redimível, porque ela estava no pensamento de Deus, no princípio. Então a redimiu e a trouxe de volta, quando ela ouviu a escritura de Jeová expressada e manifestada o que ela era. O que ele é? Olha o perdão dos pecados, irmão, está vendo? Que você não encontra perdão dos seus pecados sem a revelação. Que as pessoas acham que perdão de pecado é você beber hoje, vai lá e pede perdão. Ah, amanhã eu não bebo mais. Não é isso que está falando. Adulterei, me perdoa. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de incredulidade. É você rejeitar a mensagem da hora. É você rejeitar a palavra da hora. Mas ele deixou bem claro. Ela comparou a escritura com a escritura e deu no Messias. Aí você compara a escritura com a escritura, você vai dar no profeta. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dificuldade. Aonde é? No embaixo, né? Agora, quando Jesus... É isso mesmo? Agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. Construir uma arca e sair flutuando, não teria funcionado. Mas isso não era uma porção de Deus. Ele agiu de modo peculiar, porque ele era peculiar. E a sua mensagem era peculiar.
porque era a palavra sendo manifestada. Ele não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus numa porção manifestada. Ele era a palavra expressada para aquela hora. Mas Jesus não podia vir nisso. A Bíblia nunca diz que ele viria dessa maneira. Mas quando ele veio expressado, exatamente como o Testamento havia dito, que ele seria expressado. Todos os que eram redimíveis creram nisso. Está vendo, irmãos? Todos que eram redimíveis creram nisso. Porque eles eram os pensamentos de Deus. Os atributos dele no princípio tornaram-se carne e redimíveis. E foram trazidos de volta a Deus. Está vendo? Eles eram um pensamento. Aí você coloca você lá. Você era um pensamento na mente de Deus. Então você tinha que vir, nascer, se tornar carne humana. E caísse para que ele te redimisse de volta. Foi isso que Deus fez com você. Por isso que você veio nesse corpo. Por isso que eu vim nesse corpo. Eu tinha que vir. Eu tinha que nascer. Eu tinha que ser redimido. Eu tinha que ser trazido de volta. Porque eu estava nos pensamentos de Deus. Aí você, mas você não é um mensageiro. Mas eu estava no mensageiro. Que me representa. Você é representado por um homem nessa manhã. Glória a Deus. Onde é que nós estamos? A tantos quantos que eram redimíveis, creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus. Está vendo, irmãos? Está bem claro, né? Um pensamento não é uma. Você pode pegar um pensamento? Você pode, não pode, né? Mas aquele pensamento se realiza. Aí você pode tocar. Aí você se realizou, irmão Beto. Mesmo nesse corpo que o seu irmão está, aí Deus pode tocar no irmão. Deus pode entrar no irmão, fazer morada no irmão. Trouxe de volta, né? Aonde agora? Se pudéssemos parar aqui um momento, se possível, pensar nisso hoje à noite, na mensagem da hora, os pensamentos expressados de Jeová antes da fundação do mundo. Foi-nos dito que nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Então podemos ver os dois lados, como a princípio eu disse, porque um é estranho para o outro. Deve ser dessa maneira. Sempre foi, tem sido, sempre assim, e sempre será assim. Ele era a palavra, e a palavra se fez carne entre nós. Pode ir. Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse... Ah, está repetindo, né? Hã? É qual? É esse cinza mesmo? Se pudéssemos parar aqui um momento, se fosse possível, e pensar nisso hoje à noite, na mensagem... Não, está repetindo. Pode vir outro. Tá não? Antes da fundação do mundo, foi-nos dito que nossos nomes foram colocados no livro. Tá. Era assim mesmo, essa mensagem. Agora Deus, lá nos dias antigos Testamento, vemos que depois dele ter aparecido para o seu povo de formas diferentes, ele se velou atrás de pés de texugo. Deus escondendo-se atrás de pés de texugo em seu propiciatório. Vemos que, como Salomão, quando dedicou o templo ao Senhor, essas pés de texugo estavam penduradas ali. O véu, como que ele veio, como a coluna de fogo e como uma nuvem, e desceu ali atrás e velou-se no mundo exterior. Mas por fé, essa mesma? Mas por fé, Israel sabia que ele estava ali atrás. Deus estava escondido no profeta? Amém. Cremos nisso? Amém. Porque nós somos predestinados para crer nisso. Agora, o mundo da incredulidade não pôde ver isso. Eles sabiam que ele estava ali, independente do que qualquer um dos mundos pagãos tivesse a dizer. Está vendo? Ele estava escondido do incrédulo.
Mas o crente, por fé, sabia que ele estava ali atrás. Olha só o que tinha lá. Tinha misericórdia. E ele estava no seu propiciatório, que era um grande segredo. Sabe, no Antigo Testamento, entrar na parte de trás daquela pele era morte. Agora, ficar afastado da parte de trás é morte. Está vendo? Se você não enxergar o que era o ministério do irmão Brana, você está morto. Amém. Naquele tempo, entrar na glória era morte. Agora, ficar afastado da glória dele é morte. Isso aconteceu, claro, ao rasgar-se o véu no Calvário. Quando o véu se rasgou, o antigo véu, agora, ficar fora da presença dele é morte. Naquele tempo, entrar na presença dele era morte. Está vendo? Muda, está vendo? Muda cá e para lá. É preciso encontrar essas escrituras para ver em que dias estamos vivendo. Que coisa tremenda! Você encontrar a escritura para saber o dia que você estava vivendo. Aí você vai lá nessa mulher do poço. Ela encontrou a escritura no dia que ela estava vivendo. Que ela lembrou lá dos dias de Gênesis 18. Que os pensamentos do coração dela seriam discernidos. Ela comparou escritura com escritura. Então ela pode dizer assim, aqui está o Messias. O que hoje os irmãos têm medo de dizer que o Messias veio? Se tudo que aconteceu no ministério do irmão Brana foi, vou botar aí, não foi muito não, mas sobrenatural, 10% foi sobrenatural. Teve uma reunião nos Estados Unidos, uma vez, e o irmão falou assim para o irmão Brana, em 1958. Nessa reunião, eles chamaram o irmão Brana. E o mundo inteiro estava lá, nesse dia. Aí o irmão falou para o irmão Brana, ô irmão Brana, quando acontecer essa reunião e cada um mostrar o seu ministério, quando o Senhor mostrar o seu ministério, que é sobrenatural, aí, irmão Brana, vai acontecer a vinda de Cristo. Olha só o que o irmão disse para o irmão Brana em 1958, que o sobrenatural traria Cristo de volta à terra novamente. E as pessoas ainda duvidam do ministério do irmão Brana. E tão ricos aí, o cara disso ainda diz, acho que está errado ainda. Onde eu estou? Tem que ter uma varinha, né, Mariana? Aonde? Agora, quando o véu rasgou-se no Calvário, o propiciatório ficou plenamente visível. Mas o que aconteceu? Estava dependurado no Calvário, pingando sangue. Como tinha tirado sangue ano após ano na limpeza do santuário, eu aborrifar o propiciatório aí, né, que o sangue era lavado, né, constantemente, e os homens voltavam a cometer os mesmos erros. E assim você conhece, né, a história, mas é bom ler essa história, porque quando o sangue de Cristo foi derramado, foi uma só vez. Uma só vez, irmão. Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder, relampejante, partiu o antigo véu de pele de texugo de cima a baixo. E o propiciatório ficou plenamente visível. O cordeiro verdadeiramente genuíno de Deus, dependurado bem à vista no Calvário. O verdadeiro propiciatório, quando Deus havia pagado o preço. Ó Deus, Ele próprio, e tornou-se um de nós, e manifestou-se como homem, para se familiarizar conosco, e para nos familiarizarmos com Ele. O propiciatório estava plenamente visível a todo Israel naquele dia de expiação. Mas ai das tradições dos pais da igreja antiga daquele dia. Está vendo? São os líderes com seus ensinamentos fora da palavra que estraga a mensagem. Não estraga a mensagem, se desviam da verdade. E com isso
aquele povo que segue eles também vai pelo mesmo caminho. Por isso que a Bíblia diz, o cego que guia cego, mas se o nosso guia não for cego, vai nos levar a Deus. Está vendo? Nosso guia não é cego, ele não foi cego. Então, nós mesmo cegos, nós podemos seguir ele, porque nós seguimos a sua voz. Amém. Que dia pelas suas... Que tinham pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. Se houvesse conhecido a Escritura, cada parte teria se encaixado como a etiqueta do chinês. A profecia do Antigo Testamento teria sido cumprida. E foi. E se a Escritura tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. Vou parar aí mesmo. É mais umas coisas, mas eu não vou ler mais não. Tem como ter dúvidas da palavra? Mas eles não querem comparar a Escritura com Escritura. Palavra com palavra. Porque se eles fizerem isso, eles vão ver Cristo. Você não precisa deixar o ministério, deixar você de ser pastor, não. Mas reconhecer que Deus já tem cumprido a sua palavra. Amém. As duas partes do papel têm se encaixado perfeitamente. Não há o oitavo, mensageiro. São 7 mensageiros. O oitavo é espiritual. É a coluna de fogo que se deixou fotografar por muitos. Uma banda chegou a dizer assim, essa coluna de fogo, ela deixou ser fotografada. Ela era o verdadeiro Filho do Homem. Era Deus. Está escrito aqui nessa mensagem. Depois, Deus permitiu, outro dia nós vamos ler ela. Mas é Deus em carne humana novamente. Por isso que ele veio como Filho do Homem, depois ele veio como Filho de Deus nas eras, e no final das eras, ele retorna novamente como Filho do Homem. Quer dizer, Deus em carne humana novamente. Amém. É por isso que, se Deus permitir, que essas mensagens cheguem a outros irmãos, eles possam parar para pensar e analisar que a palavra é de Deus, não é nossa. Amém. Vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor. Nos ajude a ter mais controle sobre o tempo. Não deixe falar muito, porque não é muito falar, mas faça que nós possamos redimir o tempo, Pai, e colocar as coisas em ordem, em poucas palavras. Nos corrija nisso, a mim e cada um que vem aqui nesse púlpito, Pai, para que possamos ter mais liberdade, em pouco tempo, para adorar o Senhor em espírito e verdade. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.